Uma boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Eu sei que a imagem está um pouquinho escura, mas eu queria trazer nessa noite uma palavra da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 5, que se trata do Sermão do Monte, capítulo de número 5, verso de número 13 e 14, e também o verso de número 16, que diz da seguinte forma: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A palavra a qual o Senhor Jesus colocou ao meu coração para as nossas vidas nessa noite, ela vem falar do nosso testemunho diante da sociedade. Ela vem falar da nossa vida com Deus, que deve ser manifestada aos homens, que deve ser manifestada ao mundo. Ou seja, se nós um dia estávamos no mundo, se nós um dia perecíamos nas trevas, se nós um dia estávamos cegos e mortos nos nossos próprios pecados, mas um dia resplandeceu sobre nós a luz do Evangelho e nós fomos transformados em nova criatura, conformados à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então agora nós devemos ser luz. Então agora a palavra de Deus está dizendo que nós temos que ser sal, que nós temos que resplandecer diante dos homens. Olha só. Acompanhe comigo algumas das características do sal. Primeira, o sal conserva. Deus, em primeiro lugar, nos chamou para que nós viéssemos conservar uma geração corrupta. Quando nós compramos algum alimento, quando nós não colocamos o sal neste alimento, para que este alimento venha a ser conservado, com o passar do tempo, começa a gerar alguns fungos e aquele alimento agora começa a ser deteriorado. Essa é uma das grandes funções do sal na sociedade. E por que a comparação da igreja, do corpo de Cristo, com o sal? É exatamente por isso. O mundo está coberto pelo pecado. O mundo está rodeado pelo pecado. O mundo é consumido pelo pecado. O mundo está em estado de deterioração. E a igreja, como sal da terra, tem um papel crucial. A igreja tem um papel crucial, um papel grandíssimo de conservar o mundo. O cálice de Deus, a ira de Deus, ainda não foi derramada na terra, porque a igreja ainda está aqui, porque a igreja é quem dá sabor, a igreja é quem conserva o mundo, a igreja é que conserva todo esse sistema mundial coberto de pecado, coberto pela imundícia das transgressões do homem, da maldade do homem. Tudo o que nós conhecemos, tudo o que nós vemos, ainda não foi
destruído pela ira de Deus, porque a igreja ainda está na terra, e a igreja é o sal para esta terra, a igreja é o sal para este mundo. Mas quando a igreja for tirada, quando o sal for retirado do meio da terra, então a ira de Deus virá, o juízo de Deus virá, e a terra será destruída, a terra será condenada pelos seus pecados, pela sua injustiça, pela sua maldade. A segunda característica do sal é que o sal dá sabor. Quando se fala de sabor, ela está falando do testemunho cristão na sociedade. Quando está falando de dar sabor, é como se você tomasse o sal e colocasse em um alimento. Você percebe que ele está lá porque você sente o gosto. Você percebe que ele está lá porque está salgado. Mas se você não coloca o sal, se você esquece de colocar o sal em um alimento, você percebe, porque fica sem gosto, fica sem sabor. E se você deixar aquela comida ali parada, ela se estraga, ela se deteriora. Mas a partir do momento que você coloca o sal além de dar sabor, o sal conserva a vida dessa pessoa. Por isso a comparação de Jesus da igreja com o sal. O sal serve para conservar da corrupção. O sal serve para dar sabor ao alimento. Assim mesmo a igreja serve para cultivar o mundo, para que o mundo não seja deteriorado pelos fungos do pecado, para que o mundo venha ter sabor, para que o mundo venha sentir paz por meio da igreja. O segundo elemento ao qual Jesus falou, ao qual Jesus compara com a igreja, é a luz. Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. Se nós somos luz, nós temos que brilhar. O apóstolo Paulo vai escrever que nós temos que brilhar como luzeiros, ou seja, como astros no mundo. Se você olhar o que é um astro, você olha para as estrelas, o astro é exatamente aquele que mais brilha, ou seja, o sol. Jesus está falando que nós temos que resplandecer, que o nosso rosto tem que brilhar em meio à escuridão, que a nossa vida, ela tem que gerar uma claridade, ela tem que gerar luz na sociedade. Por quê? Porque os homens estão em meio às trevas, os homens estão em meio à escuridão. E se você olhar no contexto bíblico, histórico da palavra de Deus, nos tempos antigos do Antigo Testamento, ou até mesmo no Novo Testamento, quando você se olhava para uma cidade, as cidades daquela época, elas eram construídas com calcário branco. Calcário branco era uma espécie de pedra ou uma espécie de rocha que tinha em si pequenas pedras brilhantes, e quando durante o dia o sol batia ou resplandecia sobre aquela cidade, ela clareava, as pessoas conseguiam enxergar a cidade de longe porque ela ficava luminosa. E no contexto bíblico, durante a noite, aquelas pessoas pegavam suas lamparinas, pegavam seus candeeiros e colocavam sobre o lugar mais alto da cidade, para que ela viesse iluminar toda a cidade, para que as pessoas que estivessem lá fora, em meio à escuridão, pudessem enxergar ao longe aquela cidade brilhando e pudessem se refugiar nela, e pudessem se esconder naquelas cidades. Por quê? Porque elas estavam em escuridão e elas necessitavam de luz, e a cidade estava resplandecendo. Por isso a comparação. Aí Jesus está dizendo, não se pode esconder uma cidade iluminada em cima do monte. Por quê? Porque a cidade naquela época, como já falei, eram
construídas com calcário branco. Calcário branco, durante o dia, ela resplandecia com a luz do sol. Ela se tornava iluminada com a luz do sol. Por isso a comparação de Jesus não tem como esconder uma cidade iluminada em cima do monte. As cidades eram construídas em cima dos montes, em cima das montanhas naquela época. E até mesmo durante a noite era impossível esconder, porque elas estavam clareadas, elas estavam iluminadas. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo: não se pode pegar um candeeiro e colocar debaixo da mesa ou debaixo do alqueire, mas coloca-se no velador, para que alumie a todo homem que estiver naquela casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, diz o Senhor Jesus. E quando Jesus relata as qualidades do sal, uma das qualidades do sal é que quando você o coloca no alimento, você sabe que ele está lá, mas você não enxerga o sal. O que é que Jesus estava querendo nos ensinar? Quando Jesus fala que a nossa luz tem que resplandecer diante dos homens para que vejam as nossas boas obras, Jesus está dizendo para que eles vejam. Só que o problema é que muitos estão querendo mostrar as suas obras, mas Jesus está dizendo para que eles vejam. Eles têm que olhar e ver, eles têm que olhar e sentir que a igreja está ali atuante, cooperando com o evangelho de Cristo. Mas nós não podemos nos mostrar, nós não podemos querer aparecer, demonstrar o nosso ego de aparecer. Nós temos que deixar fluir, nós temos que fazer a vontade do Pai e deixar que os homens enxerguem em nós a luz do evangelho, a luz da graça de Deus. Enxerguem em nós as nossas boas obras, obras que nós recebemos da própria pessoa do Espírito Santo. Nós recebemos frutos de arrependimento, nós recebemos o fruto do Espírito Santo, demonstrar amor para com as pessoas, demonstrar bondade, gentileza, demonstrar que nós de fato somos transformados, demonstrar de fato que nós somos diferentes em meio a uma sociedade má, em meio a uma sociedade corrupta, em meio a uma sociedade que só quer ver o mal, que só quer ver a desgraça das pessoas. Resplandeça, resplandeça como luzeiro, como astro nesse mundo. O seu brilho, ele é capaz de ofuscar toda a escuridão, todas essas densas trevas que o pecado causou na sociedade. A luz do evangelho, a luz da graça de Deus, a luz do Espírito Santo na vida de um cristão transformada, ela é capaz de transcender, destruir, dissipar todas as trevas, todas as escuridões deixadas pelo pecado. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.